vai ser lavado hoje pela água da palavra. Só que é uma água diferente, porque ela é junto com cinzas. Aí você fala, misericórdia, que negócio é esse? Mas no decorrer da palavra você vai entender. Mas acredite, seu coração vai sair daqui hoje purificado. E você vai sair com a sua fé fortalecida. Então, com a mão no coração, ora agora, pede para Deus falar com você nessa noite. Especificamente com você. Amém? Feche seus olhos, ora agora, pede isso para o Senhor. Amém, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos essa noite, pedimos isso, que o Senhor fale com cada um aqui, individualmente. Que todos tenham a clareza de que ouviram a voz do Senhor. Venha, ó Deus, com as suas águas purificadoras. Lava o nosso coração, mas remove também toda a poeira do mundo, para que estejamos totalmente liberados de toda influência maligna e totalmente abertos para receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, quantos estavam aqui ontem no nosso culto do jejum aqui na Videira Buriti? Foi uma bênção. Compartilhei a palavra, foi uma grande bênção. Eu não tinha visto ainda o esboço da palavra de hoje, porque eu sempre abro o esboço no domingo pela manhã, leio uma primeira vez, vou para o culto na Praça da Bíblia, enquanto o pastor Luiz ministra, eu leio de novo, fazendo anotações. De tarde eu leio mais uma vez, meditando na palavra, e quando eu chego aqui eu ainda sento e leio mais uma última vez, para ruminar a palavra, para poder compartilhar com vocês. Mas ontem o que eu preguei impressionantemente casou com o que a palavra de hoje está falando, para você ver que é o mesmo Espírito. E o que eu falei ontem é que você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve, com a influência exterior de pessoas falando na sua mente. Por quê, irmãos? Porque uma pessoa que te dá um conselho, uma pessoa que faz um comentário, uma crítica, que te dá uma sugestão, ela está falando isso para você baseado nos valores dela, naquilo que ela valoriza. E eu dei muitos exemplos, eu quero dar para exemplificar aqui de novo hoje, porque vamos imaginar, nós temos um casalzinho aqui, aleluia, vai casar mês que vem em nome de Jesus, vai ser uma bênção, aleluia, poderoso. Aí eles têm outros amigos, e aí eles vão convidar, dia 15, né? 15 de novembro, todo mundo está convidado. Não, estou brincando. Já deu batedeira, ai meu Deus, o buffet. Mas ela vai casar dia 15, aí ela vai chegar para a amiga dela e vai, olha aqui o convite, eu vou casar dia 15. Ele vai chegar para os amigos, vai convidar para a família, o parente, uma tia, um primo. E aí essas pessoas têm valores pessoais. Tem o quanto que ela valoriza o casamento baseado nas experiências dela. E aí ela vai vir e fazer algum comentário. Se ela valoriza muito o casamento, e ela tem um casamento como sendo uma bênção, que é de Deus, que todo mundo tem que casar. Vocês entendem que todo mundo tem que casar, irmãos? Vocês entendem isso? Vou falar uma revelação só para você entender o porquê que nós deveríamos casar. O que a Bíblia diz que Deus fez quando foi criar o homem? Juntou do barro da terra, soprou do Espírito, falou antes, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Fez o molde, soprou no Espírito, passou a viver, e quem era esse? Quem era, irmãos? O nome do indivíduo? Adão. Mas ele fez o mesmo na hora de fazer Eva? Não, então presta atenção. Vou fazer o homem a minha imagem e a semelhança. Ele vai lá e faz Adão. Adão era imagem e semelhança de Deus. Depois ele vai lá e arranca um pedaço de Adão para fazer Eva. Presta atenção, no exato momento que ele tira um pedaço de Adão, Adão deixou de ser imagem e semelhança de Deus. Por que ele deixou de ser? Porque tinha um pedaço faltando. Deus é perfeito, Deus é completo, Deus não tem nada faltando. Na hora que arrancou um pedaço de Adão, deixou de ser imagem e semelhança. E Eva, então, que nasceu de um pedaço, nunca foi imagem e semelhança sozinha. Nunca foi. Por quê? Porque veio só de um pedaço. Não foi feita conforme a imagem e semelhança. Mas depois de fazer a mulher, o que Deus fala? Os dois agora vão se unir e se tornarão um só. E agora, quando no casamento o homem e a mulher se unem, aí então eles se tornam aos olhos de Deus um só, a imagem e semelhança do Senhor. Uau! Então eu quero te dar uma notícia, o solteiro não consegue ser plenamente aquilo que Deus quer que ele seja. Você só alcança todo o seu potencial
vamos colocar assim, espiritual aos olhos de Deus, dentro do casamento. Até unção, tem um limite de unção que você recebe como solteiro. E aí quando você casa, você destrava a plenitude disso. Então, casamento é uma bênção. Vocês creem nisso? Amém? Então presta atenção. Aí, lembra deles, eles estão convidando as pessoas. Quem valoriza o casamento vai falar, que bênção. Casa mesmo, vai ser uma bênção. Mas você concorda que tem gente que vai numa cerimônia de casamento, ele está lá de testemunha, às vezes é padrinho, mas ele não acredita no casamento? Vocês concordam que existe essa possibilidade? De ter gente que está lá na cerimônia falando, para que isso? Desperdício, não deveria fazer nada disso. Tem uns amigos ímpios, que pode chegar para o Murilo e falar, Murilo, para com isso, olha o tanto de mulher no mundo, você vai casar para ficar com uma só, para com isso. Homens ímpios dão esse tipo de conselho, irmãs? Dão. E as mulheres ímpias dão um conselho assim também? Homem não vale nada. Você vai casar para passar raiva, que não sei o quê. Tem tudo quanto é tipo de conselho ruim, baseado no valor daquela pessoa. Os irmãos entendem? Se você não tiver um filtro e aceitar essa influência exterior, isso pode mudar também os seus valores. E aquilo que antes você valorizava, você deixa de dar valor. Vou dar um outro exemplo, a vida da igreja. Quantos irmãos que não cresceram na vida da igreja, assim, literalmente, né? Os pais já eram crentes, ele nasceu e vai para a igreja desde que nasceu. Ele fala, não, eu vim de um berço cristão. Você já viu esse tipo de gente? Tem alguém assim? Que já nasceu numa família de crente? Levanta a mão bem alto. Aí você cresceu dentro da igreja. Sua mãe, seu pai te levava, priorizava, e você foi crescendo dentro da igreja. Mas se você não mantém o valor que você dá para isso, e aceita influências exteriores de pessoas que viram e falam para você, para que isso? Você pode buscar Deus na sua casa, não precisa ir para lá. Não, ore em casa mesmo. Para que esse negócio de dar dízimo, de dar oferta, de não sei o quê? Ah lá, você está servindo, para que isso? Baseado no valor dela, ela vai te influenciar. E algo que você cresceu valorizando, de repente você passa a desvalorizar. Porque você aceitou uma influência exterior. Deu para entender, irmãos? Amém? Falei disso no seminário, no reencontro do seminário. Os seminaristas têm uma responsabilidade. Qual que é? Influenciar outras pessoas a também fazer o seminário. Eles ficaram 2 anos estudando a palavra no seminário, com 3 aulas por semana, 3 horas cada dia que tinha aula, aprenderam tudo da Bíblia e estão formando. Qual que é a responsabilidade que eles têm agora? De influenciar outros para que entrem no seminário e façam também. Falando o quê? O quanto é uma bênção, o quanto que ele cresceu nesse período, o quanto que marcou a vida dele, e estimulando outros a fazer. Mas o que você acha que também acontece? De vir um irmãozinho empolgado, terminei o CTL, agora eu vou fazer o seminário. Aí ele encontra com alguém que já fez o seminário, que vira para ele e fala, não, mexe com isso não. No final nem é lá essas coisas. E aí ele vai mudar o valor do outro, e o outro vai desestimular de fazer, fruto da opinião daquele. Então vocês concordam comigo que nós temos que tomar cuidado com essas opiniões exteriores? Eu lembro de um outro caso de um irmão que ele resolveu, vou comprar um carro. Ele pesquisou, ele fez de tudo assim para escolher o melhor carro que ele queria comprar. Você sabe, gosto é um negócio que é particular. Tem coisa que você gosta que o outro detesta. Vocês entendem isso? Então, pega o seu gosto, a sua opinião e fica com ela para você, querido. Por quê? Porque para que você vai se enfiar em dar opinião para os outros? Aí o que aconteceu com o irmão? Pesquisou, viu as opções, testou e resolveu, vou comprar. E aí ele foi lá, comprou o carro. Na hora que ele chegou, o líder da célula dele, o líder, na hora que ele chega na célula, não, você comprou essa bomba? Esse carro aí é uma canseira. É 2 alegrias, uma quando compra, outra quando vende. E começou a detonar o carro. Presta atenção, o irmão fechou o coração para o líder por causa disso. Não, eu não quero nem nessa célula mais não. Esse líder aí. Por quê? Porque não acrescentou nada da vida dele, subtraiu. Então, irmãos, toma muito cuidado com os conselhos, com as opiniões que você dá.
toma muito cuidado. Então presta bastante atenção, vou fazer uma exortação séria aqui para você. Toma muito cuidado com o que você ouve, porque pode te influenciar de forma negativa. Mas toma mais cuidado ainda com o que você fala, porque pode ter uma consequência muito ruim, irmãos. Você já pensou a possibilidade de algum dia alguém chegar diante de Deus? Vamos supor, o Dânio chega diante de Deus, porque todos nós vamos comparecer diante disso. Vocês creem nisso, né? Hebreus capítulo 9, é verdade, é dado ao homem o direito de viver e morrer uma vez, depois disso vem o juízo, onde cada um de nós vai comparecer diante do Senhor e apresentar cada um as suas obras e vai receber uma recompensa segundo o bem que houver praticado ou uma disciplina segundo o mal que houver praticado. É literalmente uma conta corrente, subtrai e adiciona. Quem tiver com crédito tem uma recompensa, quem tiver com débito tem uma disciplina. E aí a Bíblia diz, terrível coisa cair na mão do Deus Altíssimo. Você chegar diante de Deus no débito, vai ter uma disciplina. Como diz o outro, tem vai azedar. Agora presta atenção, imagina o Dânio chegando diante de Deus, felizão, serviu a Deus e tal. Aí na hora que ele vai apresentar tudo que ele fez, o Senhor fala, Dânio, mas é porque teve uma situação com o Afonso que você nem sabe. Mas o Afonso estava tão empolgado, como discipulador, e empolgado com o povo que ele cuidava, mas teve um dia que você fez um comentário com ele, tanto que, de alguma maneira, não era bom ser discipulador, baseado na sua experiência, e aí o Afonso desistiu de discipular, abandonou por causa desse comentário. O Dani nem sabia, mas gerou uma consequência, que junto com isso, subtraiu do crédito de tudo que ele fez, deu para entender? Então, para que você vai correr esse risco? Correndo o risco de falar algo que subtraia. Por isso que você tem que tomar cuidado, para que você não fale, não se envolva com conversas, a Bíblia diz, frívolas, que não acrescenta, não edifica, não constrói. Irmãos, não preciso te falar, vocês já ouviram falar de alguém que traumatizou com a igreja e não quer mexer com o negócio de igreja por causa de fofoca? Quantos já ouviram? Sair daquele povo lá, povo fofoqueiro, ficava sabendo o que tem na minha vida, de repente a igreja toda já estava sabendo. O que é fofoca? É uma conversa fútil, que não edifica e que no final vai causar consequências. Toma cuidado com o que você fala, irmãos. Eu lembro do caso de um dia, um irmão, ele comentando disso, ele teve um almoço, com vários pastores, irmãos, um ministro de louvor, que inclusive estava conosco semana passada, o pastor Azaf Borba. O pastor Azaf estava conosco semana passada, quantos conhecem o Azaf Borba? E aí, esses irmãos estavam almoçando com ele, no intervalo de uma conferência, aqueles almoços, e um na mesa começou a falar mal do André Valadão. Você viu que absurdo, comprou a Ferrari, para que isso? Tanta gente passando dificuldade na vida, arrogante, que não sei o que, e começou a descer o porrete no André Valadão. Só que assim, o cara vendia na época, na época do CD, vendia milhões de discos, fazia show no Brasil todo, ganhava dinheiro, era solteiro e queria ter uma Ferrari. Aí você lembra o amigo do Chaves, lembra do seriado do Chaves? Lembra? E o Kiko, o amigo do Chaves, e o que você tem a ver com isso, moço? Deixa ele andar na Ferrari dele. Mas o outro não aguentou a língua dentro da boca, começou a criticar. Absurdo, não sei o quê. O que o pastor Azaf fez? Pegou o celular por debaixo, ligou para o André Valadão. Aí o André, ruim, mano. Aí tocando aqui, na hora que atendeu, Dedé, meu querido, você está bem? Só um minutinho, teu irmão quer falar com você aqui, ó. Quem que é? Não, André Valadão, fala para ele aí tudo que você está falando para nós aqui agora. Não, imagina. Não, irmão, agora você vai falar. Agora você vai falar, miserável. O que é isso? É a receitinha de bolo para acabar com o fofoqueiro. Chegou alguém, ficou sabendo. Rapaz, você ficou sabendo o que a Danilton fez? Aí você fala, não fiquei não. Vai ver, porque eu não tinha que ficar sabendo. Se fosse para eu ficar sabendo, eu já teria, o Adanilton tinha me contado. Mas o que é? Envolve o Adanilton? Cadê ele? Chama ele lá, fala na frente dele. Não, é só entre nós. Nada de conversa, só entre nós. Vamos ligar para o Adanilton aqui então, vamos no Viva Voz aqui, me conta com ele ouvindo aqui.
Aí o cara vai ter coragem de contar. Não é ele não, viu? Ele não fez isso. Já tem umas 2 semanas que ele não faz isso. Tô brincando. Né? Mas você percebe que isso vai acabar com o fofoqueiro, irmãos? Vai ou não vai? Vai. Então se você não tem que participar de uma fofoca quando alguém chega para te contar, muito menos você tem que ser a raiz dela. Mas tem irmão que faz reunião para falar da vida dos outros. Uma comunhão, churrasco lá na minha casa. E aí começa, ficou sabendo do fulano, ficou sabendo do ciclano. Fazer churrasco para falar da vida dos outros. Abre um canal no YouTube, faz isso assim, como se fosse um jornal, pelo menos. Pela madrugada. Então presta atenção, porque a palavra do que eu tenho para compartilhar com você hoje vai ser breve, porém poderosa para entender algo. Na vida da igreja, cada vez que você vem aqui ouvir a palavra, você é lavado pela água da palavra. Você é lavado pelo Espírito. Mas presta atenção, porque essa água que lava você, ela tem uma receita, não é qualquer tipo de água. A palavra, a Bíblia, trata disso. Qual que é o tipo de água que vai lavar você de toda impureza do mundo, de toda influência desses maus conselhos, da morte, do pecado, de tudo isso que o mundo quer impregnar em você. Essa poeira que vai impregnando. Os irmãos lembram por ocasião onde Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Vocês lembram disso? Não porque vocês estavam lá, né? Porque vocês leram na Bíblia. E aí o que a palavra diz? Que então os discípulos juntaram e estava lá a discussão, quem quer lavar o pé de quem? Aí então Jesus vira e fala o quê? Eu vou lavar, deixa eu servir vocês, deixa eu lavar seus pés. Aí o que Pedrão fala? Não, tá doido? O senhor que é o mestre, deixa que eu lavo. Aí Jesus fala o quê? Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro vira e fala, não, então já que é assim, lava o corpo todo. Aí. Quero tomar um banho completo. Aí o Jesus fala para ele, não tem necessidade de lavar o corpo todo, porque você já está lavado pela palavra. Mas você tem que lavar os pés por causa da poeira do mundo. Presta atenção, era um lavar físico, né? Literal, mas com uma conotação espiritual. É um lavar que tem um significado. Você se lava diariamente para tirar a poeira do mundo. Por quê? Porque você não é daqui, irmãos. Você é embaixador do céu na terra. Você é cidadão do céu. Só que você não pode viver como os ímpios vivem, achando normal as coisas que os ímpios acham normal. E uma das coisas que Deus mais abomina são os seus filhos envolvidos com morte. Como assim, pastor? A Bíblia trata disso. Lá em Números, eu já vou ler para você. Mas só para te explicar. Tinha uma direção da parte de Deus. Você é meu filho, você faz parte do meu povo. Não se envolva com nada morto. Por quê? Porque transfere a morte. Não tem como você estar manuseando morte e não morrer junto. A morte vai impregnar em você. E é claro que não está falando só de uma morte física, mas está falando de uma morte também espiritual. O que você percebe quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Qual que era a punição, a regra, a lei? Se comer, certamente morrerás. Eles comeram, morreram na hora, irmãos? Não, viveram ainda muitos anos, tiveram filho e tudo, mas espiritualmente morreu. E às vezes você acha que a pior morte que tem é a morte física, mas não é, a pior é a espiritual. Você que nasceu de novo, o que nasceu de novo em você? O seu espírito. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor Jesus nos deu vida. Nós fomos regenerados, nos tornamos nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quem aqui é nova criatura? Você nasceu de novo? Você não tem dúvida nenhuma disso? Seu nome está escrito no livro da vida? Mas e depois que você aceitou Jesus e o nome foi escrito lá, você pecou aí. Você acha que o nome continuou escrito lá mesmo depois de ter pecado? Continuou ou não, irmãos? Continuou, Hugo? Hugo. Continuou. Por quê? Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Você não vira filho por cumprir regras, por cumprir a lei. Você vira filho por crer em Cristo. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus estão aqui nessa noite?
Mas uma vez que você é filho, seu espírito que estava morto foi regenerado, nasceu de novo. Ele pode morrer de novo? Não. Você não morre de novo no espírito. Mas a morte pode influenciá-lo, gerando o quê? Insensibilidade. Então, um filho de Deus que está mexendo com morte, ele vai perdendo a sensibilidade espiritual. Ele vai deixando de ser espiritual para virar alguém carnal. E não tem muita diferença dele para o ímpio. Mas, irmãos, olha aqui para mim. Se tem coisa que nós nunca podemos ser, é confundido com o ímpio. Porque nós temos a natureza oposta da dele. Filho do diabo. Se morrer, vai para o inferno. Nós somos filhos de Deus, quando morrer, vamos para o céu. Como que as nossas atitudes são iguais às deles? Não pode. Nós temos que agir diferente. Então o ímpio é cruel, implacável, impiedoso. Nós temos que ser graciosos, amorosos, bondosos. Amém, irmãos? O perdão não é algo que está disponível para o ímpio, acredite. Não adianta pregar perdão para ímpio. O máximo que ímpio faz é desculpar. Está desculpado, pode ir. Eu podia matar você por causa disso, mas não vou não, vaza daqui. É o máximo que o ímpio faz. Mas o perdão que restaura, restitui, restabelece, é coisa de crente. Só crente nascido de novo pode perdoar. Os irmãos entendem tudo isso? Essa diferença, oposição do crente para o ímpio. Mas mesmo sendo crente, tem como você ser um crente espiritual ou um crente carnal. Qual que é a diferença dos dois? O crente espiritual, ele está sensível no espírito. Mal pode cantar um louvor que ele já está quebrantado, já está adorando o Senhor. Ele ouve um testemunho e ele já está, aleluia, ganhei fé, Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. Ele começa a orar, logo ele sente que ele tocou em Deus, que algo está acontecendo no seu espírito, ele entra em ebulição. Agora o crente carnal, que está mexendo com morte, e foi ficando insensível, nada toca ele. Está um mover danado. Eu já dei esse exemplo aqui umas 20 vezes, vou dar pela 21ª. Tem alguém visitando a gente a primeira vez hoje? Levanta a mão só para eu saber. Tem, levanta aí, aleluia. Bom é um levantando o braço do outro aí, bom. Então eu vou contar para esses, os outros que já ouviram, fica quieto, vão ouvir de novo, aleluia. Já teve um evento nosso, uma conferência lá do Bueno, pastor de fora, um monte de milagre. Não, irmãos, o ambiente, todos os enfermos sendo curados, todos. Aquele mover assim, muleta sendo levantado, cadeira de roda, cego enxergando, surdo ouvindo, foi um mover poderoso. Se não me engano, 2008 ou 2009, pastor Randy Clark, estava lá, foi uma bênção. E aí, na hora de orar, todo mundo caído, cheio do Espírito, e os milagres. E aí eu lembro desse testemunho, porque eu era discipulador na época, um dos líderes que andava comigo, de repente eu estava lá naquele mover, e eu tinha esse problema, eu fiscalizava o povo que andava comigo. Para querer, deixa eu ver se o irmão está cheio de espírito também, como que ele está? Só que aí nessa eu abri o olho um pouquinho assim, eu vi o irmão indo embora, mover danado e ele. O povo caído no chão, ele estava pulando os corpos ali, para vazar. Depois foi falar, irmão, você foi embora na hora do mover, depois disso nós ainda ficamos lá 1 hora, foi poderoso, tanto de testemunho. Ele falou, não, estava tarde demais, cansado. Nossa. Você vê, insensível para o ambiente. Por quê? Porque está na carne, simples assim. Da mesma forma, você está aqui ouvindo a palavra. O crente espiritual, cheio do Espírito, tudo que ele vai ouvindo da palavra, vai alimentando, vai fortalecendo, vai nutrindo. Ele sai do culto, uau, esse culto foi uma benção. Não por causa do pastor que pregou, não por causa do prédio, não por causa da música que cantou, mas pela experiência que ele teve no Espírito, interno. E o crente carnal, pode ser quem for, pode ser a música que for, pode ser a palavra que for, nada toca. E ele sai ainda falando, não, mas demorou, hein? Nossa, mas é tudo isso de culto? Pelo amor de Deus. Eu gostava da outra igreja, lá é 1 hora, culto fest. Oh Deus, então presta atenção. Em oposição à carne está o Espírito. Quem que decide se você vai ser carnal ou espiritual? É Deus que decide? Deus pega e faz assim, vamos brincar de unidunité. Porque ele tem que brincar de unidunité, porque minha mãe mandou, não serve para ele, porque ele não tem mãe. Então ele não fica, minha mãe mandou, porque ele não tem mãe para mandar. Aí ele faz, unidunité, pá, ela vai ser cheia do Espírito. Pá, 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 ele vai ser carnal. Você acha que é Deus que escolhe, irmão? Não, é você que decide. Eu não quero ser um crente carnal.
um crente mundano, um crente insensível. Mas como faz para você não ser? Não é só decidir, tem um processo que você tem que passar. É importante você entender essa palavra hoje por causa disso, irmãos. Porque nela está o caminho para você ser um crente espiritual. Quantos querem ser serem espirituais? Sensíveis espiritualmente, ouvir a voz de Deus, ter experiências o tempo todo com o Senhor. Você quer mesmo? Só esse povo aqui que levantou a mão, o povo daqui não quer não? Ah, tem uns que quer, aleluia. O som está chegando aí? Aleluia. Firma o golpe aí, gente. Então presta atenção, Números, capítulo 19, versículo 1, abre para mim. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha. Fala comigo, novilha vermelha. Ela tem que ser perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha. Fala comigo, queimada a novilha. O couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Presta bastante atenção, porque tudo isso aqui é simbólico. Você tem que entender os símbolos que a Bíblia coloca diante de nós e encaixar principalmente Jesus em todos eles. Quem é Jesus nessa história? É a novilha vermelha. Jesus é esse que foi queimado fora da cidade. Fora, por quê? Porque cumprindo esse mandamento foi o mesmo que aconteceu com Jesus. Pegaram Jesus, novilha vermelha, sem defeito, sem pecado, sem ter carregado jugo, e ele falava: se alguém está pesado, né, o seu fardo está pesado, traz para mim, pega no meu que é suave, porque eu sou manso e humilde. Então presta atenção, Jesus é essa novilha vermelha, que foi sacrificada, que foi queimada para a expiação dos nossos pecados. Agora, uma vez que essa novilha foi levada para fora da cidade, ela foi queimada. Agora presta atenção, porque tudo aqui nesse símbolo você tem que entender, porque entender isso vai te dar a compreensão de como ser um crente espiritual, cheio do Espírito, não sendo influenciado pelas coisas do mundo, porque aqui tem um processo de purificação. Deus está fazendo isso, ensinando o povo a se purificar de todo contato com a morte. E aí continua, para você entender, que o primeiro item que tinha nessa circunstância é a novilha vermelha. O texto diz que ela tinha que ser vermelha, fêmea, sem defeito, e que nunca tivesse carregado jugo. Essa novilha, como eu disse, aponta para Jesus. Mas por que tinha que ser fêmea? Entenda que simbologia na Bíblia é muito importante. Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Mas ele também é essa novilha fêmea. Por quê? Porque num contexto ele é o cordeiro que foi sacrificado. Nesse contexto, o fato de ser fêmea, por quê? Porque o macho aponta para liderança, a fêmea aponta para submissão. Ele é essa novilha vermelha que se submeteu plenamente à vontade do Senhor. E aí continua trazendo a clareza para você de que ela tinha que ser vermelha. Por quê? Porque vermelho era a cor do pecado. É claro, hoje para nós também é a cor, né, a gente fala o vermelho do sangue de Jesus que nos lava. Mas lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, mostra o vermelho como a cor do pecado. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, é vermelha, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então presta atenção, o Senhor é esse que tem poder de pegar aquilo que é vermelho, que é pecado, e fazer ficar branco, que é santo, purificado. Quando você aceitou Jesus, o que aconteceu? O sangue de Jesus te lavou e mudou suas vestes. Você estava vestido de vermelho,
vestido do pecado, e o sangue de Jesus te purificou, e você recebeu agora uma nova roupa, branca, alva como a neve. Quantos creem que estão vestidos de branco? Você vai se apresentar diante do Senhor, você acha que o Senhor vai olhar os seus pecados, irmãos? Não, Ele vai ver o sangue de Jesus sobre você, que te lavou, te purificou e te deu essa roupa branca, alva, pura. Muitos irmãos não entendem isso, e é por isso que a oração deles não é ouvida. Por quê? Porque eles pecam, e eles acham que esse pecado determina a identidade deles, e agora eles têm que convencer Deus de novo a perdoar o pecado, porque se ele não mostrar para Deus o tanto que ele está arrependido, ele não cumprir assim todo um protocolo, Deus não vai perdoar e vai mandar ele de novo para o inferno. Tem crente que acredita que Deus coloca células cancerígenas nele. Não, eu estou com câncer aqui, mas eu sei, é disciplina de Deus por causa dos meus pecados. Eu lembro do caso de uma irmã, que ela estava conformada de ter perdido uma filha num acidente, e ela falou, não, mas isso é porque quando eu era jovem eu fiz um aborto, e agora Deus cobrou a conta. Ela tem uma noção totalmente distorcida a respeito de Deus. Que dia que Deus está cobrando de você algo que já foi quitado na cruz, irmãos? Não faz sentido Jesus pagar todas as nossas dívidas e ainda assim Deus cobrar de você alguma coisa. Vocês concordam com isso? Vocês compreendem isso? Eu fui num restaurante, eu e mais 4 pessoas. Fui lá e paguei, está tudo pago a conta. Aí um vira e fala, não, mas não é assim fácil assim não. Tem uma parte que depende de nós, eu quero pagar também. Você é bobo. Para que você está fazendo isso? Larga a mão de ser tolo, aceita, já está pago. Quando Jesus dá o grito na cruz, tetelestai, o que significa, irmãos? Está consumado, está pago, está quitado. Todo o plano foi cumprido e agora não resta culpa, condenação, acusação. Todos eles agora estão liberados. Eu não sei você, mas na minha época, quando eu era mais novo, que agora eu já quarentei, mas perto da minha casa, quando eu era menina, assim, 5, 6, 7, 8 anos de idade, né, tinha os lugares lá onde minha mãe tinha conta para pegar fiado. Vocês pegaram fiado em algum lugar? Aquela cadernetinha abençoada? Aí o cara ia, abria lá, Dona Ana, e anotava tudo que eu pegava. Na minha cabeça, tudo de graça, não tem que dar nada para ele, só falar o nome da minha mãe. Maravilha. Toda vez que ela ia pagar a conta, o que foi esse negócio que você comprou aqui, miserável? Para que você pegou esse tanto de coisa? Teve uma vez que foi pior a coisa. Vou contar só para você rir mesmo. Eu fui visitar minha avó, a mãe do meu pai, ela morava na Bahia, numa cidade de 3.000 habitantes, chamada Iaçu, no interior da Bahia. Né? Minha avó era de lá, meu pai saiu de lá muito novo para ir para São Paulo. E aí todo semestre a gente ia para lá. Uma dessas vezes eu estava lá e meu pai, ele sentava na praça, com os outros senhores lá, nos veinhos, para jogar dominó apostado. Coisa de velho. E só que a aposta deles não era dinheiro não, era vergonha. Quem ganhava, dava uma prenda que o outro tinha que pagar. Meu pai era cruel, ele fazia o povo passar umas vergonhas assim, pegava um chocalho de boi, tinha que colocar no pescoço e dar uma volta correndo na praça, com o trem chacoalhando. Só essas bobagens. E aí meu pai estava lá e eu com meus amigos, aquele monte de moleque lá, atazanando ele o tempo todo pedindo as coisas. Aí ele pegou uma hora e falou, não menino, sai daqui, vai no bar lá tomar uma coca, paga uma coca para esses amigos seus aí, manda anotar no meu nome. Diante de Deus, nós zeramos as cocas de 3 bar. Foi juntando as crianças da cidade toda, o paulista está pagando as cocas. Foi juntando, chegava no bar 10,30, e tomava, dá mais uma. Resumindo, o valor de hoje é assim, uns 5 salários mínimos. Não, mas eu apanhei demais. Mas meu pai me bateu, porque ele tinha conta, estava afiado, era só falar que era do paulista, e aí, resumindo, prejuízo para ele. Mas uma vez que ele pagou a conta, o que a pessoa que tinha anotado a conta, ela fazia? Ela arrancava a folha ali, ou riscava e falava o quê? Está pago. Ela cobrava de novo a mesma conta? Não. E imediatamente renovava o crédito, né? Quando pagava, podia voltar a comprar. Presta atenção, Jesus arrancou a folha, queimou ela, quitou tudo. Faz sentido agora você querer pagar a mesma conta de novo? Não faz, irmãos, pelo amor de Deus. Mas vamos continuar.
Por que essa novilha foi queimada? Importante você entender, ela não era queimada assim, só um pouquinho. Ela era tostada ao ponto de virar cinzas. Cinzas. Tinha que queimar ao ponto de virar cinzas. Você já viu algo queimar ao ponto de virar cinzas? Sabe o que acontece quando virou cinzas? Acaba o fogo, porque não tem mais o que queimar. Então, quando vira cinzas, mostra o quê? Que realmente agora consumiu tudo. Quitou tudo, não ficou nada para trás para ser queimado. Jesus é essa novilha vermelha que foi queimada ao ponto de virar cinzas, para não restar mais nada para você ir lá pagar, para ser queimado depois. Tudo foi queimado na cruz. Da mesma forma, essa novilha era queimada até esgotar, até não ter mais nada para ser queimado. E aí o que eles faziam com essa cinza? Tudo isso aqui, lembra que eu te falei, tudo é simbólico. Essa ovelha, depois de morta, ela era completamente queimada até que se tornasse cinzas, e essas cinzas, depois, eram colocadas numa vasilha de água corrente. Pastor do céu, já deu um nó na minha cabeça aqui, já não estou entendendo mais nada. É cinza, é novilha, é vermelha, é água corrente. Pelo amor de Deus, que hora que eu vou entender tudo isso daí? Fica quieto aí, não vai embora não, que até acabar você vai entender tudo, aleluia. O que eles faziam? Depois que a novilha queimou totalmente, eles recolhiam essas cinzas e pegavam uma grande vasilha, um vaso, e pegavam água corrente, né? Não era água de outro vaso, era água de um riacho, de um córrego, água corrente. Eles juntavam essa água e colocavam as cinzas. Vamos ler, eu tenho que ler essa parte com você, lá em Números 19, versículo 9, mas não precisa abrir não, porque são versículos picados, é o 9, o 11, o 12 e o 17, só presta atenção que eu vou ler para você. Um homem limpo ajuntará cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, ele estará por 7 dias. Ao terceiro e ao sétimo dia, ele deverá se purificar com essa água, e então será limpo. Mas se ao terceiro ou ao sétimo dia não se purificar, não está limpo. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre essa cinza porão água corrente num vaso. Então você vê aqui, Deus está dando a direção para o povo. Por que eles faziam isso? Porque inevitavelmente, em algum momento eles tinham contato com algo morto, um animal morto, alguém que morreu do lado deles, né, que tinha que enterrar, e aí ao ter contato com esse morto, para a lei eles estavam impuros. Hoje você tem contato com morto, irmãos? Não estou perguntando se tem algum coveiro aqui não, viu? Presta atenção, vou te falar um negócio, não fica chateado, é só o que a palavra de Deus diz. Quando Jesus chega numa das cidades que ele estava passando, um jovem procura ele e fala: mestre, deixa eu ser seu discípulo. O que Jesus fala? Vamos comigo então, pode vir. Aí ele fala o que para Jesus? Só espera um pouquinho, que eu vou ali enterrar o meu pai que morreu, e aí eu volto para seguir. E o que Jesus responde para ele? Deixa os mortos enterrarem os mortos. Olha que coisa curiosa, que cidade que é essa? Você acha que é a Zumbilândia? Você acha que tinha morto andando na rua assim, levando o caixão de outro, eles jogavam no buraco, enterrava, e depois esse que foi enterrado levantava também, ajudava a enterrar outro morto? Era isso que Jesus estava falando, irmãos? Não, é porque aos olhos de Deus, todos aqueles que não nasceram de novo estão o quê? Mortos, e nós estávamos também. E aí então presta atenção, vou perguntar de novo, agora você entendeu. Nós, filhos de Deus, continuamos ainda invariavelmente tendo contato com mortos? Sim. E esse contato precisa ser purificado. Você não pode viver tendo contato com mortos e não ser purificado. Por quê? Porque você vai ficando influenciado por eles, contaminado. É simples, você pega um crente e põe no meio de 10 ímpios, e ele deixa de ir para a igreja, deixa de meditar na palavra, deixa de orar. O que você acha que vai acontecer com ele? Qual que é a chance dos 10 ímpios converter?
Diminuiu radicalmente, você concorda? Mas qual que é a chance desse crente desviar? Aumentou demais. Então presta atenção, o que a Bíblia está falando aqui é isso: você que nasceu de novo, continua no mundo, e você continua tendo contato com morte. Mas não é só morte de pessoas, é morte também de conteúdos. Então um filme que você vê pode estar gerando morte, uma novela, um seriado, uma conversa de crente pode gerar morte. Por quê? Porque pode ser uma conversa maldosa, de fofoca, de intriga. Então qualquer tipo de contato com algo que produza morte pode de alguma maneira impregnar em você, irmãos. Olha aqui para mim, deixa eu te falar um negócio muito sério agora. Em nome de Jesus, você vai ter revelação disso e algumas coisas vão mudar na sua vida. A Bíblia diz que nós tínhamos um coração de pedra. Quando nós convertemos, o Senhor nos deu um novo coração de carne. Esse coração de pedra não convertia, desesperadamente corrupto, maldoso, com todos os frutos da carne: maldade, lascívia, impureza, sensualidade, bebedice, avareza, tudo isso que são os frutos da carne. E aí você recebeu um novo coração de carne agora com os frutos do Espírito: bondade, mansidão, longanimidade. E aí então presta atenção, a impureza do mundo, as poeiras do mundo podem impregnar o seu coração. E aí esse coração que vai ficando empoeirado é um coração de carne, que debaixo da influência dessa poeira da morte do mundo, ele pode voltar a endurecer. E aí é o coração de carne que petrificou. A Bíblia tem uma palavra lá em Atos 19, abre para mim por favor, Atos 19, se não me engano, versículo 7. Não, passa aí, vai passando, 8. Aqui, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, repete comigo, falei empedernido. Não vamos ler o resto agora não, só presta atenção, o que é empedernido? Empedernido é um coração de carne que voltou a ser de pedra. Ele foi empoeirado, ele foi endurecido, empedernido, deu para entender? O que é a consequência desse coração de carne que endureceu, fruto dessa influência da morte exterior? Volta lá no texto. O que eles ficaram? Descrentes. Imediatamente, depois de seu coração ficar endurecido de novo, você volta a ser descrente, você para de crer. Faz sentido um crente que não crê, irmãos? Mas, mais uma vez, infelizmente, você concorda que é um fato, que tem muito crente que não anda por fé? Ele não crê. Você vira e fala, Deus vai fazer o milagre da sua vida. Ele fala, bom, hein? Amém, legal. Deus, né, vai fazer, tá bom. Por quê? Porque no final ele não creu. Ele não fala um amém como quem está tomando posse, como quem está apropriando. Aqui não, aqui só tem quem fala amém poderoso, não é? Então presta atenção, primeira coisa, depois do seu coração endurecer, dessa poeira do mundo impregnar em você, que você fica descrente. E aí continua, o que eles começaram a fazer? Falar mal do caminho, o caminho com C maiúsculo, aqui está falando do Evangelho. Eles não conseguiam só não crer no que Paulo estava ensinando, eles ainda falavam mal. Você acha que é assim mesmo? Você acha que Jesus vai voltar mesmo? Você acha que vai ter um reino, que nós vamos reinar com ele? Você acha que é assim mesmo? Que vai ter uma recompensa? Crente vencedor começaram a falar mal, tirando crédito da mensagem de Paulo. E fazia isso só para 1 ou 2? Não, fazia diante da multidão, irmãos. Presta atenção, nós estamos falando de crente que está prestando um desserviço para o Evangelho. Olha aqui para mim, é um fato, hoje tem muito crente que vai para a internet para falar mal da igreja, falar mal da mensagem. Não estou nem falando de falar mal de pastor, que isso daí é o normal há séculos. Parece até um esporte, falar mal de pastor é um negócio assim que conta pontuação. Parece que ele está bem na fita se ele fala mal de pastor. Não estou nem falando disso, preocupado com reputação de homens, estou falando da mensagem. Tem crente que vai para a internet para falar que não precisa da igreja, que é um sistema, que está manipulando, que você pode ser um desigrejado e ter todo o acesso a tudo que é de Deus sem precisar da igreja. Só que ao fazer isso, ele está prestando um desserviço e está fazendo de Jesus um mentiroso.
Porque o que Jesus falou? Que ele edificaria a sua igreja. Faz sentido Jesus estar edificando a igreja e a gente não precisar dela? Não. Então se ele está edificando a igreja, que é a noiva dele, e ele vai voltar para se casar com ela, quem de propósito fala mal dela, tem como ficar bem com o noivo, irmãos? Não, então vai ser burro assim lá longe, pela madrugada. É a mesma coisa, vão casar. Tem como eu ficar bem com ela, falando mal do Murilo para ela? Não, ela vai falar, não, eu vou cancelar o convite do casamento dele, não quero ele mais lá, não. Falando mal do noivo, tá doido? Então presta atenção, queridos. O que Paulo fez? Apartando-se deles, separou os discípulos e foi ensinar diariamente na escola de Tirano. Sabe o que aconteceu com esses que ficaram com o coração endurecido e não foram lavados com essa água, com as cinzas? Não foram purificados dessa influência? Ficaram para trás e perderam o mover de Deus. Você quer saber o que é o mover de Deus? Passa para mim próximo. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Uau! Eu quero ser alguém usado por Deus nessa medida. Em 2 anos, todos os habitantes da Ásia foram evangelizados, os enfermos foram curados, os possessos foram libertos, irmãos. Isso é avivamento, mas tem crente que vai ficar de fora disso. Por quê? Porque está empoeirado, não foi lavado por essa água com as cinzas, essa água purificadora. Qual que é a água purificadora? É a palavra do Senhor. Essas cinzas, elas deveriam ser adicionadas. Eu preciso só mais de 5 minutos para os irmãos, já vou encerrar. Essas cinzas deveriam ser adicionadas a uma água tirada de água corrente. Assim, depois de misturada, elas tinham poder de purificar, de eliminar a morte. Agora presta atenção, porque é um símbolo. Ninguém está mandando você sair queimando nada, pegar a cinza, juntar num balde e sair jogando em cima de você todo dia. Eu tenho que falar isso, porque senão tem alguns crentes que vão fazer isso. Porque tem crente que ele é literalista, ele pega tudo que está na Bíblia e ele materializa para fazer hoje. Mas entenda, hoje nós estamos em outra dispensação. A novilha já foi queimada na cruz, a água purificadora já veio sobre nós. Nós não precisamos queimar mais nada, nem tem o que ser queimado mais, já foi consumado, tetelestai, tudo completado na cruz, amém, irmãos? Só que essa água hoje está disponível para nós, para nos purificar. Agora eu vou falar um negócio muito sério para você. Não é apenas pregação de igreja, porque uma pregação é essa água que te purifica, mas só a pregação sem as cinzas da novilha queimada não vai resolver o problema. E infelizmente é o que tem em muitas igrejas aí fora. Tem muita pregação da palavra, é a água purificadora. A pregação é a água, a palavra é a água, mas sem as cinzas, ou seja, sem a obra consumada da cruz, não resolveu o problema da influência da morte. Por isso que você vai ver um monte de igreja que o povo sai do culto oprimido em vez de sair em paz, sai do culto pesado em vez de sair liberto. Por quê? Porque sem as cinzas que apontam para essa obra consumada do novilho vermelho, da novilha vermelha que é Cristo, que foi queimado no nosso lugar, a palavra se torna só água, mas não purifica da influência, não tira o peso da morte. Então olha aqui para mim, em nome de Jesus, você nunca mais vai esquecer disso na sua vida. Tudo que você for falar da palavra de Deus, tem que apontar para Jesus na cruz. Se o que você fala da palavra coloca alguma coisa para que a pessoa faça, alguma coisa que depende da pessoa, Deus quer te abençoar, mas você tem que fazer isso, isso e isso. Olha, você pode até ir para o céu, mas se você colocar um mas, já não tem as cinzas na água. Os irmãos estão entendendo nessa noite? Então a água com a cinza é esse símbolo dessa pregação hoje
cheia de Cristo, cheia de Jesus, cheia da obra consumada na cruz que purificou toda influência do mundo. E você faz isso de duas formas. Você pode fazer isso individualmente, que é você ir na presença do Senhor e reafirmar a revelação que você tem da obra consumada. Você vai chegar diante de Deus, e eu vou encerrar a Bíblia já te ensinando a fazer isso. Presta bastante atenção, irmãos. A partir de hoje, todas as suas orações, para manter você cheio do Espírito, para manter você sensível ao Espírito, sensível às coisas que Deus está fazendo, precisam ser orações pautadas na obra consumada da cruz. Então é o seguinte, Senhor Jesus, o Senhor vai me abençoar por causa de Jesus. Eu tenho acesso à graça do Senhor por causa do que Cristo fez na cruz. E você menciona diante de Deus a obra consumada. O que é isso? É você usar água com as cinzas. Você pega o que está na palavra de Deus e menciona, confessa essa palavra, cheio de Jesus, da obra consumada. Essa é uma das formas de você se lavar, mas tem uma outra forma que a Bíblia direciona. Presta bastante atenção. Números 19 e 19. Eu vou finalizar falando disso, vamos ficar em pé? E nós vamos fazer uma dinâmica juntos aqui. Mas faz silêncio, não perca o ambiente. Números 19 e 19. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimo dias, e vai purificá-lo ao sétimo dia. E aquele que era imundo lavará suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. Então presta atenção, uma forma de você se purificar dessa influência do mundo, dessa poeira que impregna, dessa morte, dessas opiniões, dessas mensagens que geram culpa, acusação, condenação, desses ataques do diabo que querem roubar a sua paz. Uma das formas é você em oração reafirmar a obra consumada da cruz. Amém, irmãos? Vocês entenderam isso? Mas qual que é a segunda forma? É um fazendo isso na vida do outro. Do mesmo jeito que você pode ser usado para empoeirar o irmão, para liberar palavras de morte, emprestando sua boca para falar algo que vai gerar uma consequência negativa, da mesma maneira você pode ser também a ferramenta, o instrumento nas mãos de Deus para liberar vida. E quando que você faz isso? Quando você reafirma a obra consumada de Cristo na vida do irmão. Então, o que nós vamos fazer agora? Quem está com o seu cônjuge aí, vai ficar de frente agora, o homem para a esposa, pega nas duas mãos assim, fica de frente um para o outro. Os solteiros vão achar um parceiro de oração aí agora. Homem com homem, mulher com mulher. Nada de solteiro, homem com mulher, viu? Senão vai ficar apaixonando fácil aí. Você viu? A irmã olhou no fundo dos meus olhos e falou que eu sou uma bênção. Já apaixona. Toma cuidado com isso. Homem com homem, mulher com mulher. O solteiro. Não é grupo não. É 2 a 2. Não é grupo não. 2 a 2. Por quê? Porque um vai falar primeiro. Um vai falar primeiro. E quando terminar o outro vai falar. Pastor, o que eu vou falar? Olhando no olho dessa pessoa, você vai reafirmar a obra consumada da cruz na vida dela. Você vai falar, eu quero declarar você justificado, purificado, santificado, não tem culpa sobre você, não tem condenação, você é abençoado. Você vai reafirmar, ao fazer isso, calma aí irmãos, ao fazer isso, o que você está fazendo? Lavando o irmão com água purificadora junto com as cinzas da obra consumada. E a partir de agora, esse vai ser um estilo de vida seu. Quando você for conversar com alguém, o que você vai fazer com essa pessoa? Reafirmar a água com as cinzas, a palavra com a obra consumada. Nunca você vai emprestar sua boca para condenar, para punir, para amaldiçoar. Você é esse que libera água com cinzas, que libera vida, purificação. Amém? É 1 minuto, um vai falar, na hora que um terminar, o outro fala, não é os dois ao mesmo tempo. Os homens primeiro, olhando nos olhos da mulher, fala aí, quando os dois homens aí, escolhe um de cada vez, as duas irmãs também, um primeiro, depois o outro.
Agora inverte. O que ouviu agora fala na vida do outro. E nós vamos ceiar juntos logo mais. Glória a Deus, irmãos. Pega agora a sua ceia. Com ela na mão, nós vamos cantar um último cântico. Só a primeira parte, nós vamos repetir ele depois. Mas é importante você agora reafirmar isso diante de Deus. Você já falou para o outro e já ouviu o outro falando para você. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, você vai reafirmar isso diante do Senhor. Essa água com cinzas. Que você é lavado, purificado, que sobre você não há mais culpa, não há condenação. Amém? Feche seus olhos, comece a orar agora, reafirme isso diante do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ergue o seu pão agora para o alto, repete após mim, fala: este pão é o corpo de Jesus, que foi queimado na cruz, para se tornar as cinzas, que junto com a palavra, que é essa água purificadora, me lavam de toda impureza, de toda morte, de toda poeira do mundo. Através desse corpo, eu fui introduzido na família de Deus. Eu sou parte da igreja, da noiva de Jesus. Aleluia. Ergue agora o seu cálice, fala: este cálice é o sangue da nova, viva e eterna aliança, que foi derramada na cruz e consumou, quitou toda a dívida sobre mim. Não há nenhuma culpa, nenhuma condenação, nenhuma acusação. Eu sou justo, amado, abençoado, favorecido, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Coma do pão, beba do cálice. Ao fazer isso, nós estamos encerrados. Que você tenha uma semana poderosamente abençoada. Amanhã estamos juntos aqui na oração das 7 às 8 da manhã e 19h30 lá na Praça da Bíblia. Estou esperando os irmãos lá amanhã com o louvor do Davi Silva. Deus abençoe os irmãos, fica na paz.